Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 98. Resumindo, Roger estava tendo um dia ruim. Sua insônia não era tão grave quanto a de algumas pessoas, mas ultimamente vinha piorando. Normalmente, depois de tomar a medicação, havia 1 ou 2 dias por semana em que ele não conseguia dormir nada. Mas naquela semana inteira, ele não tinha pregado o olho nenhuma vez. Essa condição era bastante comum entre soldados veteranos. Steve sabia da condição de Troy quando Roger se juntou à equipe como seu guarda-costas. Então, quando Roger ligou para Steve para contar sobre as travessuras do garoto no dia anterior, Steve perguntou sobre o sono dele e Roger contou a verdade. "Por que você não consulta o Dr. Alexander Wong?", disse Steve casualmente. "Ele é o melhor neurologista particular de Los Angeles e muito melhor do que qualquer um que você consiga pelo NHS em Londres. Ligue para ele para ver se ele tem disponibilidade para uma consulta com tão pouco tempo de antecedência. Se não tiver, conheço alguém que consegue marcar uma consulta para você. Ele é um pouco caro, mas não se preocupe, eu pago a consulta e os medicamentos." Embora o médico de Roger no Reino Unido fosse bom, uma segunda opinião não faria mal, certo? Com esse pensamento em mente, ele ligou para o consultório do Dr. Wong e, por sorte, houve um cancelamento de última hora, conseguindo uma consulta. A consulta e o deslocamento não levariam mais de 1 hora, como ele havia dito a Troy, e depois de deixar o garoto na casa de Stephen Chosky, Roger correu para o consultório. A consulta foi rápida e o médico muito minucioso. Roger esperava que os novos medicamentos fossem melhores para ele e que talvez, só talvez, ele conseguisse dormir bem por uma semana inteira desta vez. Enquanto dirigia de volta para buscar Troy, o carro deu uma guinada repentina sem que ele virasse o volante. Felizmente Roger conseguiu encostar o carro em segurança, mas só então percebeu o grande problema. 2 pneus do carro haviam sido furados ao mesmo tempo. Isso não podia ser coincidência. Se fosse apenas um pneu, ele teria usado o step. Ao inspecionar melhor, descobriu que alguém havia cravado um prego de ferro comprido nos 2 pneus traseiros. Procurou o celular no carro, mas percebeu que não o tinha. Devia tê-lo deixado no consultório médico. Agora estava parado no meio da estrada, em um país estrangeiro, sem step e sem telefone para ligar para alguém. Foi pura sorte que um carro da polícia apareceu logo em seguida e lhe deu uma carona de volta ao consultório médico. O policial até deu a Roger o número de telefone de uma empresa de reboque para levar o carro a uma borracharia próxima. Ao pegar o celular de volta no consultório, Roger ficou surpreso ao ver as chamadas perdidas de Tobias. Ele ligou de volta para Tobias para perguntar o que havia acontecido. "Não se preocupe, cara", disse Tobias. "Chosky nos trouxe de volta, a mim e a Troy. Mas você deve voltar logo porque Troy vai ficar sozinho aqui. Vou para a casa de um amigo." Roger queria dizer a Tobias para ficar em casa até ele voltar, mas por algum motivo não fez. Ele chamou um táxi de volta para a casa de Troy. Assim que saiu, percebeu que algo estava errado. Quando estava perto da porta, ouviu um grito fraco: "Ajude-me, Locke!" Ele correu a toda velocidade, com a arma em punho e pronto para atirar. Seu coração disparou ao ouvir um tiro. Ele se esforçou para correr ainda mais rápido, subindo as escadas a toda velocidade enquanto os sons frenéticos de uma briga chegavam aos seus ouvidos. Quando irrompeu na sala, a cena diante dele confirmou seus piores temores. Perto da porta, o cachorro estava estirado no chão, enquanto um Troy estava de pé sobre uma garota de quase 20 anos, gravemente ferida. O rosto de Troy estava machucado e suas mãos, ensanguentadas. Ele apontou a arma para a garota. Roger sabia que precisava fazer alguma coisa antes que a situação piorasse ainda mais. "Não faça isso", Troy gritou Roger, apontando a arma para a garota. "Afaste-se. Eu cuido disso." Mas Troy não estava ouvindo. Enquanto o dedo de Troy pairava sobre o gatilho, Roger fez a única coisa que lhe pareceu sensata: mergulhou. Sua mira foi precisa e ele conseguiu desviar a mão de Troy da garota. Por pouco, pois a arma disparou naquele exato momento. Bang! A arma havia perfurado um buraco no azulejo do chão próximo, não na cabeça da garota como Troy pretendia. A garota aparentemente desmaiou com o choque do tiro. Seu rosto ensanguentado não parecia nada bom, mas pelo menos Roger podia ter certeza de que a garota estava viva. Roger sabia que não era hora de se lamentar por sua falha de segurança. Era hora de controlar os danos imediatamente. Aquilo era um verdadeiro desastre. Assim que qualquer versão da verdade viesse à tona, seria um circo mediático como nunca tinham visto antes. Troy já havia passado por tanta coisa alguns anos atrás com sua mãe biológica. Roger não suportaria vê-lo destruído novamente. Um garoto que ele aprenderá a amar como se fosse seu próprio filho. Enquanto Troy permanecia paralisado, Roger percebeu que ele estava em choque. Roger chamou baixinho, mas não obteve resposta. Ele se aproximou e colocou a mão no ombro de Troy delicadamente, com cuidado para não assustar muito o menino. "Ei, calma. Está tudo bem." Como se aquelas palavras fossem mágicas, Troy falou: "Não são. Por que você me impediu?" Sua respiração acelerou enquanto ele começava a hiperventilar. "Você tem ideia do que ela queria fazer comigo? Puta merda. Não acredito que ela ela." Roger percebeu que Troy estava tendo um ataque de pânico, então elevou a voz. "Troy." Ele segurou os ombros de Troy, sem se importar com o fato de ele estar sem roupa. "Calma. Respire comigo. Vamos lá. 1, 2, 3, inspire. 1, 2, 3, expire."
A princípio, parecia que Troy o ignoraria, mas eventualmente, ele começou a imitar a respiração de Roger e se acalmou um pouco. Tão calmo quanto alguém poderia ficar depois de um ataque tão violento. Está se sentindo melhor agora? Perguntou Roger. Melhor? Perguntou Troy, histérico. Uma psicopata invadiu minha casa, tentou me violentar, lutou comigo quase até a morte e depois matou meu cachorro. Como posso me sentir melhor? Este é o pior dia da minha vida. Você deveria ter estado aqui para resolver isso. Ele gritou a plenos pulmões. Onde diabos você estava? Agora Locke está morto por sua causa. Como se uma represa tivesse se rompido, os olhos de Troy se encheram de lágrimas ao perceber o destino de Locke. Ele largou a arma no chão, desviou de Roger e correu até o corpo prostrado de seu amado Husky. Troy o abraçou e chorou. Locke, por quê? Troy talvez estivesse tão distraído que não percebesse o que estava acontecendo, mas Roger ouviu claramente quando o cachorro começou a choramingar. Troy. Roger gritou com urgência. Ele está vivo. Olhe. Troy se afastou do cachorro para ver que Locke havia aberto os olhos. Ao ver Troy olhando para ele, latiu alto. Não havia sequer um indício de dor em seu latido. Será que o cachorro havia sido baleado? Locke. Troy exclamou de alegria desta vez, abraçando seu animal de estimação novamente. Então, chegando à mesma conclusão que Roger, Troy se separou de Locke e o examinou da cabeça aos pés. Roger também se aproximou para inspecionar o ferimento de Locke, apenas para descobrir que não havia ferimento algum. O cachorro não estava sangrando. A única diferença em sua pelagem era uma pequena falha perto da bochecha, onde parecia que alguém havia usado uma furadeira para cortar o pelo. A bala que a garota atirou em Locke deve ter apenas raspado seu pelo, e o covarde cachorro deve ter desmaiado com o choque. Quem escolheu um Husky não fez a escolha certa. Se Roger ainda estiver trabalhando para Troy depois desse fiasco, ele lhe dará um pastor alemão. Enquanto Troy demonstrava afeto por Locke, Roger aproveitou a oportunidade para amarrar a garota usando a mesma corda que ela planejava usar para amarrar Troy. Troy, disse Roger com urgência. Levante-se, agora mesmo. Percebendo a urgência no tom de voz de seu guarda-costas, Troy fez o que lhe foi ordenado. Escutem com atenção, começou Roger, apontando para o quarto. Isto agora é uma cena de crime. A polícia terá de ser chamada. É inevitável. Portanto, antes de mais nada, limpem-se e vistam-se. Troy ficou tenso ao ouvir isso. Isso vai gerar outra tempestade na mídia, não é? Roger fez uma careta porque nem ele podia negar a verdade. Vamos deixar isso de lado agora e focar no que é importante. Primeiro, lembre-se de que você não fez nada de errado. Nada disso foi culpa sua. Entendeu? Ao aceno trêmulo de Troy, Roger continuou. Repita essa frase na sua cabeça pelo menos 100 vezes. Não posso deixar você se culpar por nada. Quando Troy assentiu novamente, desta vez com muito mais convicção, Roger prosseguiu. Bom garoto. Lembre-se, de acordo com as leis americanas, você tem o direito de se defender se alguém invadir sua casa. Então o que aconteceu com essa garota foi claramente legítima defesa. Gia, disse Troy com amargura. Esse é o nome dela. Troy assentiu em silêncio. Vou levar isso em consideração para as autoridades. Roger assentiu, olhando para a garota ainda desmaiada, cujo peito subia e descia lentamente, indicando que ela estava viva. Ela deve ter sido quem furou o pneu do carro para me impedir de chegar aqui. Não deveríamos contatar um advogado primeiro? Perguntou Troy, hesitante. Ouvi dizer que a polícia pode ser difícil. Roger ponderou silenciosamente sobre a questão. Agora que pensava nisso, era lógico ligar para o advogado antes de chamar a polícia. Tinha se esquecido disso, mas felizmente não tinha esquecido de Troy. Boa ideia, Roger assentiu. Vá se limpar e eu farei algumas ligações começando pelo seu pai. Use outro banheiro. Eu cuido disso. Então, ele colocou a mão no ombro de Troy novamente e disse, não se preocupe, tudo ficará bem agora que estou aqui. Enquanto Troy pegava uma toalha para finalmente se cobrir e caminhava até outro banheiro para se limpar, Roger rapidamente descou para seu chefe, Steve Clovis. Por uma ironia do destino, a garota escolheu aquele momento para despertar da inconsciência. Roger se afastou alguns passos dela, mas continuou a observá-la. Roger, perguntou Steve surpreso, considerando o quão tarde era em Londres. Steve, houve uma situação grave aqui. Enquanto Emily assistia ao noticiário na TV, ficou paralisada de choque, incapaz de se mover do lugar. Ela não conseguia acreditar que seu ator favorito no mundo, e surpreendentemente um amigo por correspondência, tivesse passado por algo tão horrível. E considerando quem estava apresentando a notícia, ela sabia que não se tratava de uma farsa. Nossa principal notícia desta noite é o chocante incidente envolvendo a sensação adolescente Troy Armitage, disse Matt Lauer, o principal repórter da NBC News. O astro de 14 anos, conhecido por filmes como Harry Potter, foi vítima de uma invasão domiciliar aterrorizante na noite passada. Emily prendeu a respiração ao ouvir a notícia. Uma invasão domiciliar era uma das piores coisas que poderia acontecer a alguém. Troy, que normalmente reside em Londres, estava em Los Angeles para assinar o contrato para seu próximo filme. Uma mulher de 20 anos, identificada como Gia Vlaus, teria invadido a residência do jovem astro, armada com uma pistola, enquanto Troy estava sozinho em casa. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher ameaçou Troy antes de uma luta começar. Alguns tiros foram disparados dentro da casa. O coração de Emily disparou enquanto ela ouvia e sua ansiedade aumentou.
Numa reviravolta dramática, Troy Armitage demonstrou grande bravura ao desarmar a mulher e subjugá-la, até que seu guarda-costas, Roger Carpenter, que acabará de chegar ao local, interveio. A invasora foi detida pela polícia e provavelmente será processada por tentativa de homicídio. Mas o que aconteceu com Troy? Pensou Emily desesperadamente. Ele está bem? Este evento chocante deixou os fãs da jovem estrela em estado de choque. As autoridades ainda estão investigando o motivo da invasão, mas especula-se que a mulher era fã de Troy e que essa obsessão foi levada ao extremo. Por enquanto, Troy Armitage está seguro, mas abalado pela experiência traumática. Ele viajou para Londres hoje cedo. Os representantes de Troy se recusaram a comentar o assunto por enquanto. Nossos pensamentos estão com Troy e sua família neste momento difícil. Minha pergunta para todos é: quão seguros estamos em nossas casas quando nem mesmo celebridades como Troy Armitage estão totalmente a salvo de uma invasão domiciliar? Puta merda! Emily exclamou em voz alta. Emily repreendeu sua mãe gentilmente, embora não houvesse aspereza em sua voz, pois ela também estava abalada com a notícia. Você não acha que deveria entrar em contato com ele, querida? Ele ainda estaria no voo se fosse para Londres, observou Emily. Mesmo que estivesse livre, todos estariam ligando para ele, então é improvável que ele atenda minha ligação. De repente, seu rosto se iluminou quando uma ideia lhe ocorreu. Mas eu sei quem contatar. Ela correu para o quarto em busca de privacidade e descou o número da única pessoa que achava que poderia saber o que estava acontecendo. Seu amigo estava em Nova York, a milhares de quilômetros de distância de Emily, que morava no Arizona. Esperava que ele estivesse acordado, já que Nova York estava 3 horas à frente e ali já era noite. Anel. Oi, Emily, disse a voz de Benji Cooper do outro lado da linha. Você também viu as notícias? Percebendo que ele também não estava com vontade de uma conversa fiada, Emily foi direto ao ponto. Sim. Você sabe de alguma coisa? Falou com o Troy? Sim, liguei para ele há algumas horas, disse ele hesitante. Eu não sabia na hora que isso tinha acontecido, então ele me contou tudo. Então é verdade? Perguntou Emily, desesperada. O que a mídia está dizendo? Na maior parte sim, confirmou Benji. Ele foi autorizado a ir para Londres depois de um breve interrogatório. Ele não parecia ele mesmo. Ele fez uma pausa desconfortável antes de dizer: acho que não devo te contar mais nada. Troy me proibiu. Está tudo bem, Emily o tranquilizou. Só me diga, ele está bem? Benji não respondeu por alguns instantes. Emily começou a se perguntar se havia algum problema de conexão, mas quando estava prestes a perguntar, ele finalmente falou. Não sei, Emily. Mal conversamos por 2 ou 3 minutos, e mesmo assim, ele só me deu um breve resumo do que aconteceu. O avião dele estava prestes a decolar, então ele não podia falar mais. Fisicamente, ele está bem, mas mentalmente não tenho tanta certeza. Nenhum dos dois falou nos instantes seguintes. Obrigada por me dizer isso, disse Emily finalmente. Acho que vou mandar um e-mail para ele então. Claro. Ela desligou a chamada pouco depois. Ao refletir sobre sua vida, Emily ficou impressionada com o quanto ela havia mudado nos últimos anos, tudo por causa de umas férias em Nova York. Naquele dia em que foi assistir a Billy Elliot, o musical com sua família, ela não fazia ideia de que teria a sorte de ir aos bastidores e conversar com Troy, um ator que ela adorava há anos. Troy era um querido e até lhe deu seu endereço de e-mail. Embora ela estivesse radiante, sua mãe disse que era improvável que Troy respondesse pessoalmente se é que responderia. Mas ele respondeu. As conversas não terminaram depois daquele primeiro e-mail. Eles continuaram conversando por meses. Troy era sempre perspicaz e educado em suas mensagens. Foi ele quem sugeriu que Emily fizesse aulas de teatro, chegando a se oferecer para pagá-las. Embora seus pais não tenham aceitado a oferta e a matriculado por conta própria, Emily apreciou muito o gesto dele. Ela também manteve contato com Benji e depois de um tempo, os três trocaram números de telefone. Embora ligar para Troy fosse um pouco impraticável, já que ele geralmente estava em Londres, eles ainda trocavam e-mails e às vezes até faziam videochamadas pela internet. Era incrível saber que, apesar de ser uma celebridade tão grande, Troy era apenas um cara normal como qualquer outro. Emily estaria mentindo se dissesse que não tinha sentimentos por Troy. Como alguém poderia não se apaixonar por um cara que preenchia todos os requisitos? Mas ela sabia que ele tinha uma namorada britânica, embora ele não tivesse lhe contado quem era por motivos de privacidade. O coração de Emily se apertou um pouco naquele dia em que descobriu, mas ela deixou esses sentimentos de lado, concentrando-se na amizade deles. Depois de enviar um e-mail rápido para Troy perguntando se ele estava bem, Emily pesquisou online por mais notícias sobre a invasão da casa de Troy em Los Angeles. Os primeiros resultados da pesquisa não trouxeram nenhuma informação nova, então ela abriu uma página mais abaixo na lista. Red Pill Revealer. O verdadeiro motivo pelo qual aquela pobre moça foi até Troy é porque ela estava grávida dele. Troy descobriu e a convidou para ir à casa dele, onde a obrigou a tomar uma pílula abortiva. Essa é a dura realidade de Hollywood. Emily só conseguia ficar boquiaberta com o ódio que o escritor espalhava sobre Troy, um garoto que não tinha feito nada de errado. O pior de tudo era que as pessoas estavam realmente concordando com o autor nos comentários. Tim foi o Hat Expert. Eu sabia que ele ia se tornar uma pessoa ruim. Alguma estrela mirim já cresceu normalmente? Truffteller 01. O que você esperava, hein? Quando o mundo inteiro te trata como um herói, um dia você começa a concordar com eles. Esse é o resultado. Hunter 74. Todos esses canais de notícias estão inventando mentiras para salvar a imagem de Troy.
Aposto que é a Warner Bros., que está puxando os cordões. Sendo quem era, Emily não podia simplesmente deixar isso passar. Ela criou uma conta no site e começou a digitar um longo comentário. Ela ficaria acordada a noite toda se fosse preciso, mas não deixaria nenhum comentário negativo sem resposta. Ela escolheu o nome de usuário Sweetstone para ocultar sua identidade. Sweetstone, vocês, seus filhos da puta, não tem nada de bom para fazer da vida em vez de ficarem falando merda dos outros? Movie Buff Geek, exatamente. Aquele menino foi brutalmente atacado em sua própria casa, e vocês estão tornando tudo muito mais sinistro do que realmente é. Emma ficou agradavelmente surpresa ao descobrir que não era a única fã de Troy neste fórum. Red Pill Revealer, pense bem. A mídia o está protegendo porque ele é uma celebridade. Nós, meros mortais, nunca saberemos a verdade. Perdi minha virgindade aos 14 anos, então Troy poderia fazer o mesmo. Para um astro arrogante como ele, as garotas devem estar se jogando em cima dele à torto e à direito. Não acho que seja um exagero dizer que a mulher poderia ser uma namorada ou até mesmo uma prostituta. Sweetstone, eu o conheci pessoalmente e posso garantir que ele não é nada do que você está insinuando. Ele é muito legal e educado. Só pessoas como você, @RedPillRevealer, o pintam como um vilão sem qualquer prova. Armitage Army. É por isso que a internet às vezes é o pior lugar. O Troy poderia ter morrido, e tudo que você se importa é em inventar drama onde não existe. Se alguém apontar uma arma para você, você vai ter uma briga de namorados ou vai se defender? Troy Fan _ 88. Vocês são os piores. Preferem acreditar em escândalos absurdos a admitir que o Troy lidou com uma situação assustadora como um verdadeiro chefe. Parem de tentar destruir as pessoas só para ganhar cliques. Cynical Scribe. É triste como as pessoas tiram conclusões precipitadas tão rapidamente. Podemos simplesmente reconhecer que, independentemente do que aconteça, o cara estava com uma arma apontada para ele e agiu em legítima defesa? Isso é assustador demais, e a maioria de nós teria ficado paralisada de medo. Ele merece respeito por ter mantido a calma. The Real Truth 24. @Cynical Scribe exatamente. É uma loucura como os teóricos da conspiração sempre distorcem a realidade para se encaixar em suas histórias malucas. Se o Troy não tivesse feito nada, diriam que ele é fraco ou estúpido. Mas por que ele reagiu? Agora está escondendo um relacionamento. Calem a boca, gente, e cuidem da própria vida. Sweetstone. Além disso, você acha que a polícia é incompetente? Eles não vão saber de jeito nenhum se a mulher não era uma invasora e sim outra pessoa completamente diferente. Movie Buff Geek. @Sweetstone. Os estúpidos são as pessoas que estão comentando aqui contra Troy. Já fiz pipoca e mal posso esperar para ver esses idiotas se darem mal. Deep Dive Theorist. Não quero entrar na onda, mas as celebridades têm a tendência de acobertar as coisas. Não estou dizendo que a garota era namorada dele ou prostituta, mas acho muito fantasioso pensar que uma única garota conseguiu invadir um daqueles lugares de alta segurança em Beverly Hills. Red Pill Revealer. Exatamente o que eu quis dizer. Parece o enredo de um filme de terror trash de qualidade duvidosa. Sweetstone. @Red Pill Revealer. Você parece o resultado de um filme pornô de sexo em grupo de baixa qualidade. Vá até sua mãe e peça para ela fazer uma laqueadura para que mais pessoas como você não saiam dela. Comentário excluído. @Sweetstone foi banido pelos moderadores por 24 horas. Aqueles idiotas. Emily estava furiosa por terem bloqueado seu acesso temporariamente. Mesmo assim, uma pequena parte dela estava satisfeita por saber que pelo menos agora o exército de Troy Trademark estava ali para acabar com aqueles idiotas na internet. Mesmo que ela não estivesse. Agora, se ela conseguisse entrar em contato com Troy para saber se ele estava bem. Capítulo 99. Ainda não consigo acreditar que isso aconteceu. Me senti como se estivesse em transe. O advogado que meu pai mandou, Joel Sullivan, chegou ao mesmo tempo que a polícia e os paramédicos. Os paramédicos estavam principalmente com a Gia, porque foi ela quem desmaiou, mas isso não significa que eu saí ileso da briga. Meu rosto estava quase todo machucado e minha cabeça ainda doía um pouco por causa da batida que fiz na banheira no início da briga. Depois de constatarem que eu não tinha sofrido uma concussão, os paramédicos me liberaram para ser interrogado pela polícia. Só para Joel se intrometer. Não fale com eles de jeito nenhum, instruiu-me Joel descaradamente antes de se virar para o policial no local. Eu responderei a todas as perguntas pelo meu cliente. O policial Sam Allard apenas assentiu com a cabeça, aparentemente ciente de casos de grande repercussão, e se concentrou em inspecionar a cena, o banheiro, a janela por onde Gia entrou em meu quarto. Então ele se virou para mim. Você não precisa se preocupar, Troy. Essa mulher vai ficar presa por um bom tempo. Pode responder as minhas perguntas sem medo. Precisaremos dessas informações para construir um caso sólido contra ela. Vamos lá, Sam, disse Joel em tom condescendente. Não é a primeira vez que faço isso. Encaminhe todas as suas perguntas para mim e eu responderei a tudo, mesmo quando Troy estiver de volta a Londres. Sam franziu a testa, mas ele não pode ir agora. Nosso caso vai desmoronar sem o depoimento dele. Joel foi categórico. Roger ficará para prestar depoimento. Vocês podem ouvir o depoimento de Troy agora mesmo, depois que eu aprovar todas as respostas dele, ou mais tarde por telefone. A menos que vocês estejam acusando Troy de algo, ele não ficará aqui enquanto os pais dele estiverem em Londres. Sam parecia ter perdido uma batalha, mas só conseguiu acenar com a cabeça em sinal de resignação.
O que se seguiu foi um interrogatório brutal que durou algumas horas, onde cada uma das minhas respostas foi cuidadosamente examinada por Joel antes que eu pudesse falar. No final das contas, a polícia acusou o Gia de 12 crimes: arrombamento, agressão, tentativa de abuso sexual, atos libidinosos com menor, colocar criança em perigo, tentativa de sequestro, cárcere privado, agressão com arma letal, tentativa de homicídio e invasão de propriedade, porte de arma de fogo durante a prática de um crime e ameaça. Dada a gravidade das acusações, era improvável que ela visse a luz do dia tão cedo. Meus pais também não ficaram parados em Londres. Assim que souberam do incidente, fizeram alguns telefonemas e providenciaram a decolagem do meu jato particular. Então, assim que meu interrogatório terminou, o novo motorista e toda uma equipe de segurança chegaram para nos acompanhar, a mim, Tobias e Locke, de volta ao aeroporto. Há apenas um dia, eu teria zombado de toda essa preparação excessiva, mas o último dia me abriu os olhos para o lado sombrio da fama mais uma vez. Os últimos anos de exposição constante na mídia me deixaram um pouco complacente. E considerando a intensidade com que os repórteres abordaram nosso carro, tanto em frente de casa quanto perto do aeroporto, a segurança era realmente necessária. Mas ignorei tudo isso e me concentrei apenas no meu dia. Eu quase morri, caralho. Aquela vadia trouxe uma arma para minha casa, meu refúgio, e não hesitou em usá-la. Se algo tivesse dado errado, eu poderia estar morto agora. E não só isso, ela estava disposta a fazer o impensável para ter um filho meu. Se você parar para pensar, é repugnante, porque meu último filme foi lançado há quase 2 anos. Eu cresci muito desde então, mas todo mundo que me vê se surpreende porque ainda espera ver uma criança pequena, não um adolescente alto. Geralmente, os espectadores não percebem a passagem do tempo, por isso é difícil para eles aceitarem atores mirins em papéis adultos. Então, significa que ela estava disposta a fazer isso comigo pensando que eu era o mesmo garoto de 12 anos que eu era durante a Câmara Secreta? Se uma garota diz que quer fazer isso com, digamos, Brad Pitt, faz sentido porque ele é um homem adulto fisicamente. Eu não sou. Uma pequena parte de mim ainda gostaria de ter atirado nela antes que Roger me impedisse. O único problema é a repercussão que isso poderia ter tido na minha vida e na minha carreira. Você está bem? Perguntou Tobias, talvez pela 100ª vez, do outro lado do assento do avião. Sim, Tobias, respondi com indiferença. Eu não estava com vontade de conversar com ninguém e só queria ficar remoendo meus pensamentos em paz. Sinto muito que você tenha passado por isso enquanto eu estava lá naquela festa. A culpa era evidente em sua voz. Você pode parar com isso? Eu disse irritado. Aconteceu. Merda acontece. Vamos seguir em frente. Só precisamos garantir que algo assim não aconteça de novo. Assim, ele assentiu enfaticamente. Vou garantir que seu pai receba pelo menos mais 2 guardas permanentes para sua proteção. Dei uma risada irônica ao pensar nisso. Eu teria sorte se tivesse apenas mais 2 guardas. Conhecendo meus pais, eles provavelmente vão me contratar pelo menos 5 quando eu não estiver em nossa casa em Londres. Tobias estava prestes a dizer algo, mas levantei a mão, interrompendo-o. Não quero falar sobre esse incidente. Se tiver mais alguma coisa a dizer, fique à vontade. Ele hesitou antes de perguntar sobre algo que havia me escapado completamente da mente. E o nosso contrato com a Universal? E o nosso acordo com o Rian Johnson? Nós não assinamos nenhum desses contratos. Passei a mão na testa pensativa. Aquilo estava um pouco complicado. Se Gia tivesse me atacado um dia depois, ambos os contratos teriam sido finalizados, mas como não foram. Ligue para Rian Johnson assim que aterrissarmos, instruí Tobias, que pegou um bloco de notas e anotou rapidamente. Se ele aceitar o contrato que oferecemos, diga a ele que você mesmo voltará a Los Angeles mais tarde para trabalhar com ele no plano de produção. Enquanto isso, transfira a ele um adiantamento de $50.000 pelo roteiro como demonstração de boa-fé. Você acha que podemos confiar nele? Perguntou Tobias. E se ele vender o roteiro para outra pessoa nesse meio tempo? Então é sua responsabilidade garantir que ele não faça isso, apontei, ao que ele pareceu não entender nada. Com pena dele, acrescentei. Meu advogado Joel tem procuração. Diga a ele para assinar um contrato temporário em meu nome até que você possa vir. Que bom saber disso, murmurou Tobias antes de se pronunciar. Certo, e quanto à Universal então? E esse era o grande problema para o qual eu não tinha solução. Pelo que eu sabia, eles planejavam começar a filmar Dawn of the Dead no Canadá em 2 ou 3 semanas. Seria difícil convencer meus pais a me deixarem ir filmar agora. Mesmo que de alguma forma eles concordassem, é totalmente possível que a Universal me tirasse do filme completamente. Os grandes estúdios detestam qualquer tipo de escândalo público. Se a Warner conseguiu pausar a produção do 3º filme de Harry Potter, que fazia parte da maior franquia cinematográfica do mundo na época, então um filme de terror de baixo orçamento não era nada para a Universal. Deixe que eles nos liguem primeiro, eu disse depois de alguns instantes. Não tenho certeza, neste momento, se quero fazer isso ou não, dadas as circunstâncias. Seus pais concordariam em mandá-lo agora? Se eu decidir fazer o filme, vai ser sua responsabilidade convencer meus pais a me deixarem fazer, disse sem rodeios. Então, peguei uma máscara de dormir e a coloquei. Agora me deixe descansar um pouco. Não consegui dormir nada ontem à noite. Retirei a máscara dos olhos quando senti alguém sacudindo meu ombro delicadamente. O quê? Perguntei sonolenta. Estamos prestes a pousar, anunciou Tobias. Coloquem os cintos de segurança. Já havia passado tanto tempo assim? Mesmo assim, fiz o que me mandaram.
Pronto para encarar as consequências? Perguntou Tobias com um tom sombrio. Tão preparado quanto jamais estarei, dei de ombros, sem saber o que mais dizer ou fazer. O voo pousou rapidamente e estávamos prontos para desembarcar. A melhor parte de usar um jato particular é não ter que esperar por coisas como a segurança do aeroporto. Outro ponto positivo foi poder levar o Loki comigo na cabine. A maioria dos voos comerciais não permite isso. Você nem precisa ir até a área de estacionamento ao embarcar ou desembarcar. O motorista pode dirigir até o avião. E foi exatamente o que aconteceu. Assim que o piloto nos deu o sinal verde, saímos do avião e meus pais estavam lá me esperando. Eu nem tinha pisado no chão quando minha mãe correu até mim e me abraçou forte. Ela não disse nada, apenas me apertou contra si. Alguns instantes depois, ela me soltou, e meu pai tomou seu lugar. Vamos lá, pessoal, resmunguei. Podemos ir para casa primeiro? Tive um dia muito longo. Não é uma má ideia, comentou papai, dando um tapinha nas minhas costas. Vamos então. Ele se afastou de mim e se virou para Tobias. Você também deveria ir para casa e descansar. Nós cuidaremos de tudo daqui em diante. Tem outro carro aqui que vai te deixar lá. Tobias assentiu com a cabeça e se retirou. Logo estávamos no carro, acelerando para casa. A única coisa que me lembrava que algo estava diferente eram os carros dos repórteres seguindo nossa frota de seguranças. Graças a Deus você está sã e salva, disse a mãe depois de um tempo. Estive muito preocupada desde que recebemos a ligação do Roger. A mídia está um frenesi. Não consigo ligar a TV sem ouvir falar de você. Me diga a verdade, meu amor. Você está mesmo bem? Aquela mulher não te machucou, né? Ela tentou, eu disse honestamente. Ela se esforçou muito, mas eu não deixei. Isso me lembra que quero retomar meu treinamento em artes marciais. Se eu não tivesse parado todos esses anos atrás, a situação estaria muito melhor hoje. Não se preocupe muito com isso agora, disse o pai. Concentre-se em melhorar. Já conseguimos um terapeuta para você. Será melhor trabalhar nisso primeiro, antes de fazer qualquer outra coisa. Lá vamos nós de novo com essa baboseira de terapia. Eu realmente não queria falar com outra pessoa sobre meus sentimentos, principalmente porque não podia contar meu segredo mais profundo e obscuro. Então, de qualquer forma, eu estaria mentindo. Mesmo assim, eu sabia que meus pais só queriam o meu bem. Eu concordo em fazer isso, cedi. Mas só se você conseguir um instrutor de artes marciais para mim em 2 dias. Papai sorriu. Ele acabou de começar a produzir e já está me dizendo as regras. Acredite em mim, Kate, nosso filho vai longe nesse ramo. Você e seus negócios, disse a mãe, balançando a cabeça desanimada antes de ficar séria. Troy, você precisa ter muito cuidado com o que diz a mídia nos próximos dias ou meses. Eles vão tentar provocá-lo para que você diga algo sobre esse incidente enquanto estiver promovendo Harry Potter, então você precisa se lembrar disso. Assenti com a cabeça. Não se preocupe, mãe, eu consigo lidar com isso, disse com uma confiança que não sentia de forma alguma. Chegar em casa e encontrar o Evan foi rotina. Ele também era excessivamente apegado e curioso como meus pais, mas eu não me importava. Eu também me importaria se os papéis fossem invertidos. Além disso, recebi muitas ligações de praticamente todos que eu conhecia, mesmo que remotamente. E para completar, uma visita pessoal da minha namorada. Foi ótimo poder abraçar minha querida Emma mais uma vez depois de tantos dias. Fiquei surpresa por você não ter me respondido imediatamente, Emma sussurrou no meu ouvido, apoiando a cabeça na curva do meu pescoço. Dei-lhe um beijo suave na têmpora enquanto estávamos sentadas juntas na sala de estar. Eu queria fazer muito mais do que aquilo, mas a mamãe estava convenientemente tirando o pó da casa, bem de onde podia nos observar. Não que não tivéssemos empregados em tempo integral prontos para fazer o mesmo. Pensei que você tivesse perdido a conexão ou algo assim, continuou ela. Então, simplesmente fui dormir. Quando acordei no dia seguinte, minha mãe me acordou para me dar a notícia. Eu te liguei de manhã, não liguei? Eu disse, acariciando seus cachos macios. Sim, mas foi angustiante para mim não saber o que estava acontecendo por horas. Tentei ligar para seus pais, mas eles devem ter desligado os telefones por causa das inúmeras ligações. E então percebi que estávamos falando sobre fama quando você parou de responder. Senti que aquela conversa se voltou contra você e que, de alguma forma, eu te dei azar ao tocar no assunto. Dei um tapinha na cabeça dela quando ela confessou. Ao ver seu olhar escandalizado, a abracei com mais força. Sua boba. Você nunca vai me dar azar. Pare de acreditar nessas superstições. Ela sorriu para mim antes de se aproximar e me dar um beijo nos lábios. Eu retribuí o beijo. Naquele momento eu não me importava com mais nada no mundo. Eu me sentia completo e amado, não apenas por causa da Emma, mas por causa de todos os meus amigos e familiares que me ligaram ou vieram me encontrar pessoalmente. Isso me fez perceber que esses momentos eram mais gratificantes do que qualquer outra coisa na vida. Muito mais do que a satisfação que a bilheteria de qualquer filme jamais poderia me dar. Emily ficou bastante aliviada quando finalmente conseguiu se conectar com Troy novamente. Você está bem, Troy? Foi a primeira coisa que ela disse assim que a chamada foi completada. O vídeo estava um pouco pixelado, mas não estava terrível. Troy suspirou audivelmente. Sim, estou. Embora esteja farto de ouvir a mesma pergunta repetidamente. Então, esfregou a testa por um instante antes de acrescentar. Desculpe. Foi um dia longo para mim.
Tive que desligar todos os meus telefones por causa das ligações e mensagens que recebi. E agora todos já foram dormir, mas eu não consigo porque meu relógio biológico está todo desregulado por causa dos diferentes fusos horários em que estive recentemente. Eu entendo, disse ela suavemente. Você não precisa se desculpar. Vamos falar de outra coisa. O que aconteceu com o filme que você estava autografando em Los Angeles? Não tenho certeza se a oferta ainda está de pé, disse ele. Essa controvérsia pode ser um fator dissuasor, disse Emily com um olhar compreensivo. E voltamos ao assunto que não queríamos abordar. Então me conte sobre o seu dia, disse Troy com um sorriso. O que você fez hoje? Emily mordeu o lábio para se impedir de falar mais. Depois de alguns instantes ela disse, acho que você não vai achar o que eu fiz muito interessante. Claro que sim, enfatizou Troy. Vamos, me conte. Preciso ouvir algo banal. Quando parecia que Troy não ia mudar de ideia, Emily cedeu. Eu te conto, mas me prometa que não vai me julgar. Está bem, eu prometo, disse Troy com a maior seriedade, e Emily estava inclinada a acreditar nele. Então, ontem eu não sabia nada sobre você ou sobre a situação. Liguei para o Benji, e ele também se mostrou relutante em me dar todas as informações, então pesquisei na internet. Como sempre, interrompeu Troy. Emily olhou para ele. Posso falar? Desculpe, pode continuar. Troy ergueu as mãos em sinal de rendição. Quando ela se convenceu de que ele não a interromperia novamente, ela continuou. Eu estava navegando por diferentes artigos de notícias para ver se encontrava algo sobre a situação. Não encontrei nada que a NBC já não tivesse noticiado, mas continuei procurando e me deparei com este fórum que só falava mal de você. Troy deu de ombros como se não se importasse. Ignoro pessoas assim. É o que eu faço. Eu não sou você, afirmou Emily com veemência. Eu não podia simplesmente ficar sentada e deixar que falassem mal de mim. Troy sorriu novamente. O que você fez, Emily? Ela hesitou por um momento antes de se firmar. Qual era o pior que poderia acontecer se Troy soubesse? Você me perguntou o que eu fiz o dia todo? Passei todo esse tempo dizendo àqueles idiotas porque eles estavam errados. E assim que comecei, senti que não era a única fazendo isso. É como se uma equipe de seus fãs tivesse descido do céu e, de repente, os haters estivessem sobrecarregados. Para cada comentário negativo, pelo menos 5 pessoas estavam falando a seu favor. Troy pareceu hesitante por um momento antes de perguntar. Deixa eu ver se entendi. Você passou o dia inteiro lidando com alguns haters online? Emily deu de ombros. Vamos lá. Diga que sou uma fã maluca e obcecada, igualzinha à minha mãe. Então, imitou a voz estridente da mãe. Emily. Cresça. Existe vida além de Troy e das Spice Girls. Troy deu uma risadinha antes de balançar a cabeça. Não, na verdade acho bem fofo. Só espero que você não esteja negligenciando outras coisas como seus estudos ou aulas de teatro, por causa desse, seu novo hobby de vingança online. Claro que não. Ótimo, Troy assentiu. Então tem um papel para você. Bem, mais uma audição. Você conseguirá o papel se o diretor concordar em escalá-lo. Emily ficou ali sentada, atônita, de boca aberta. Ela não esperava que a conversa tomasse esse rumo. Troy deu uma risadinha. Não fique tão surpreso. Você sabia que eu estava produzindo um filme. Enquanto estava em Los Angeles, encontrei outro diretor e adorei a história dele também. Então agora estou fazendo 2 filmes. Vou te indicar para os 2. Você terá que ir a Los Angeles por alguns dias para as audições. Eu custeio sua estadia e viagem. Se algum dos diretores gostar de você, o filme ou filmes, como for o caso, serão seus. Enviarei os detalhes das histórias e dos seus respectivos personagens por e-mail mais tarde. Tem certeza? Perguntou ela, hesitante. Eu sou literalmente uma ninguém. E nem sou tão bonita assim. Você me parece muito bem, disse Troy como se fosse uma verdade universal. Se você não acredita em si mesma, ninguém acreditará. Vamos lá. Você quer esse emprego? Emily apenas assentiu em silêncio. Por mais que não esperasse a oferta, ela a apreciou muito. E seria uma tola se a recusasse. Capítulo 100. Setembro de 2003, Residência Clovis, Londres. Eu tinha pensado que agora que estava em casa, tudo ficaria bem. Mas não ficou. Só porque eu tinha voltado para casa não significava que o mundo esqueceria o que aconteceu. E a mídia estava explorando isso ao máximo. Hoje estamos aqui no estúdio com a senhora Chloe Vlaus, disse uma repórter americana. Mãe de Gia Vlaus, que foi detida por supostamente invadir a casa de Troy Armitage. Gia Vlaus também foi acusada de tentativa de homicídio, agressão sexual e uma série de outros crimes. Troy é o astro de 14 anos, famoso por interpretar o papel de Harry Potter. Bem-vinda, Chloe, ao programa. Pode nos contar algo sobre sua filha? Com prazer, disse a mulher de meia-idade, quase em lágrimas. Gia é a luz da minha vida. Não só da minha, onde quer que ela vá, quem quer que ela encontre, ela ilumina o ambiente. Ela adora filmes, e seu ator favorito era Troy Armitage. O quarto dela está cheio de posteres dele. Ela conseguiu o e-mail dele e eles começaram a conversar online. O repórter parecia satisfeito com essa reviravolta repentina. Mesmo assim, Troy Armitage tem apenas 14 anos. Você sabe que um relacionamento assim, mesmo que seja verdade, ainda seria ilegal. Isso é outra questão, disse a mulher mais velha veementemente. O que eu quero enfatizar é que não foi uma invasão domiciliar, mas um caso extraconjugal que deu errado. Levantei os olhos e vi que a mamãe tinha desligado a televisão.
Eu te disse para não assistir isso, não disse? Ela me repreendeu asperamente. Eu só queria saber o que estão dizendo sobre o incidente, defendi-me sem muita convicção. Mamãe suspirou antes de se sentar ao meu lado no sofá. Você não entende, Troy? Isso tudo é só para conseguir mais audiência para o canal de notícias. Aquela mulher provavelmente recebeu uma boa quantia para aparecer na TV. Todo mundo sabe que aquela garota cometeu um crime. Todas as evidências apontam para a nossa história como verdadeira. Não há nada que eles possam fazer para desmenti-la. Mas eles estão falando mal de mim na TV, argumentei. Pensei que você já tivesse criado uma casca mais grossa, disse a mãe. Não sou advogada, mas já vi e trabalhei em programas jurídicos o suficiente para imaginar o que vai acontecer em seguida. Eles vão tentar inventar acusações falsas contra você e, no pior dos casos, alegar insanidade para se livrarem de uma punição excessiva. Enquanto isso, diante das câmeras, a mãe continuará contando sua história triste, como está fazendo agora. Algumas celebridades querem evitar toda essa atenção da mídia e podem até subornar os agressores para que o caso seja encerrado discretamente e as pessoas se esqueçam dele. Em alguns meses. De jeito nenhum, eu disse categoricamente. Não vou pagar um centavo sequer para aquele filho da puta, já que não fiz nada de errado. Ótimo, disse a mãe com firmeza. Nunca faça um acordo, ou isso criará um precedente. Veja o que aconteceu com Michael Jackson. Até hoje as pessoas não têm certeza se ele cometeu os crimes de que foi acusado ou não. Tudo porque ele concordou em pagar seus acusadores. Dei uma risadinha quando me dei conta de algo. O quê? Perguntou a mãe, confusa. Você não me repreendeu pela palavra com C, eu disse entre risinhos. Ah bem, disse a mãe, dando de ombros. Desisti de corrigir sua linguagem. Tente apenas limitar o uso. A mãe fez uma pausa antes de dizer. Lembrei-me agora do motivo da minha visita. Duas coisas. Primeiro, queria lhe dizer que dispensamos o Roger. Sério? Perguntei, perplexa. Não precisava perguntar o porquê, pois era óbvio, mas não achei que ele merecesse aquilo. Eu sei que você acha que ele não merecia isso, mas ele deveria ter agido melhor antes de te deixar sozinha daquele jeito. Não se preocupe, nós o encaminhamos para outra pessoa, então ele não está desempregado. Eu não gostei, mas havia coisas com as quais eu não podia exatamente discutir, então concordei com a cabeça, embora a contragosto. Mamãe continuou. Além disso, anel. Espere um pouco, eu disse enquanto tirava o celular do bolso. Ao ver que quem ligava era Tobias, soube que a conversa seria importante. Então, atendi a chamada. Olá? Perguntei. Troy, acabei de receber uma ligação do Ron Meyer, da Universal, disse Tobias sem rodeios. Exatamente como eu gosto. Ele disse que não quer publicidade negativa desnecessária para o filme no momento. Então, ele não vai seguir em frente com você. Aquela notícia me atingiu como um trem-bala em alta velocidade. Tive um pouco de dificuldade em acreditar que havia sido rejeitado. Essa foi a primeira vez que fui rejeitado para um papel em minha curta, porém extremamente bem-sucedida carreira. Ainda me lembro de quando estava fazendo a Billy Elliot, o musical, quando me ofereceram até 15 milhões de dólares por um filme. O roteiro era péssimo, por isso recusei, mas a oferta era genuína. E aqui estou eu agora, sem conseguir um papel, mesmo cobrando apenas $1 milhão adiantado pelo filme. Sem perceber meu choque, Tobias continuou. Ron expressou o desejo de ainda distribuir Perks, mas somente se for lançado depois de algum tempo, para que nossa controvérsia tenha diminuído um pouco. Não vou aceitar isso, disse firmemente. Ligue para ele agora mesmo e diga para ele me dar esse papel, faça algumas promessas ou concessões. Tanto faz. Não me importo. Não vou aceitar uma rejeição dessas. Antes que eu pudesse continuar, minha mãe segurou minha mão e balançou a cabeça negativamente. Ouça o que eu tenho a dizer primeiro antes de tomar essa decisão. Ao ver seu semblante determinado, suspeitei que não gostaria do que ela diria em seguida. Não ligue ainda, Tobias. Eu retorno em alguns instantes. Com isso, desliguei a chamada e me virei para minha mãe, dando-lhe toda a minha atenção. Vocês não vão filmar esse filme de zumbis no Canadá. Ponto final. Por quê? Perguntei calmamente. Porque é uma péssima ideia. Ela se conteve antes de dizer o que realmente queria dizer, mas eu adivinhei mesmo assim. Você quase morreu. Você passou por um grande trauma, disse ela com cautela. Além disso, quero você aqui em Londres comigo. Quase pensei que tinha te perdido lá. Fique aqui pelo menos pelos próximos meses. Por favor, faça isso por mim, filho. Quando fiquei em silêncio por alguns instantes, ela acrescentou. Lembre-se, eu larguei tudo aqui e fui com você para Nova York por causa da sua ambição. Você não pode me fazer a mesma gentileza e fazer o que eu quero pelo menos uma vez? Não posso te deixar ir sozinho agora. Ela sabia exatamente quais botões apertar para me fazer sentir extremamente culpado. Tudo bem, respondi com relutância. Vou dizer ao Tobias para não ligar para o Ron Meyer, mas também não vou dar a ele a distribuição dos benefícios? Não gosto de amigos de ocasião. Percebi que ela relaxou bastante assim que concordei com o que ela queria, mas aparentemente não concordou com a minha outra proposta. Não acho que seja uma boa ideia. Você deveria se esforçar para manter uma relação cordial com ele. Afinal, ele é o chefe do estúdio. Eu não gostei, mas não podia negar que ela tinha razão. Tenho uma ideia melhor, continuou ela. Por que você não junta as vantagens de ser invisível com Brick? Assim, você garante a distribuição dos 2 filmes. E já que a Universal não está te dando nada em troca agora, faça um leilão para esse pacote, convidando todas as grandes distribuidoras quando os filmes estiverem prontos.
Seu pai tem alguns amigos na Universal. Vamos avisá-los indiretamente porque eles não estão conseguindo o acordo e terão que competir com outros. Dessa forma, eles saberão que estamos insatisfeitos e não vamos queimar pontes. Ainda haveria a possibilidade de trabalhar com eles no futuro, se necessário. Murmurei baixinho. Não é uma má ideia, mãe. Brick, vai ser um pouco difícil para a maioria dos distribuidores aceitar. Perks, é fácil. Mas se agruparmos os dois, talvez consigamos fechar o negócio. Todas as minhas ideias são boas, gabou-se a mãe em tom de brincadeira. Só você não gosta delas. Pergunte à minha equipe de roteiristas da BBC. Ao contrário de alguém, aqueles caras valorizam muito as minhas ideias. Sorri ao me lembrar disso. Mamãe tinha conseguido um novo emprego na BBC, escrevendo para alguns dos programas de TV deles. O salário era péssimo. Provavelmente gastávamos mais dinheiro em casa num dia do que ela ganhava no mês, mas não era uma questão de dinheiro. Era sobre o trabalho dela, e eu conseguia ver o quanto ela ficava feliz sempre que falava sobre isso. Sim, mãe, suas ideias são as melhores, eu disse exageradamente. Mas você é ainda melhor em convencer as pessoas a fazerem o que você quer. Como eu desistir desse filme de zumbis, ou Evan finalmente voltar para a escola depois de tanto tempo. Como você o convenceu disso? Isso é entre ele e eu. Ela sorriu misteriosamente. Tudo o que posso dizer é que a nova escola dele tem o melhor programa de cinema do país. Para uma escola, claro. Isso resolveria o problema. Embora Evan tivesse aprendido muito com Alfonso Cuarón durante a produção do terceiro e quarto filmes de Harry Potter, ele precisava trabalhar na base, com outros cineastas aspirantes, para entender a luta necessária para fazer um filme independente do zero. Vamos lá, disse a mãe, levantando-se do sofá. O jantar já deve estar pronto. Tobias não era um homem paranoico, ou pelo menos gostava de pensar assim, mas não se sentia totalmente à vontade para ficar no mesmo lugar onde um perseguidor maluco havia invadido algumas semanas antes. É verdade que ele não era uma celebridade como Troy para justificar a presença de perseguidores, mas a segurança da casa era um tanto questionável. O fato de a família de Troy ter decidido colocar a propriedade à venda provava que sua paranoia era justificada. Então, Tobias estava hospedado em um hotel 5 estrelas. Foi nesse hotel que ele se encontrou com um homem com quem trabalharia em estreita colaboração durante pelo menos um ano. Olá, Tobias cumprimentou Rian Johnson com entusiasmo assim que abriu a porta. Prazer em conhecê-lo, cara. Ele estendeu a mão para Tobias que a apertou com firmeza. Você também, cara. Entre. Tobias fez um gesto para que ele entrasse e ofereceu-lhe um lugar no sofá. A área de trabalho do cômodo era enorme, o que deixou Tobias grato. Como está Troy? Perguntou Rian, em tom de conversa. Vejo que o barulho diminuiu um pouco. É a equipe de relações públicas dele trabalhando dobrado, respondeu Tobias. Troy está praticamente bem. É só que a família dele está relutante em deixá-lo viajar a trabalho no momento. Tem certeza de que não podemos filmar em Londres? Podemos, disse Rian, inclinando a cabeça em sinal de reflexão. Mas aí terei que fazer toda a pesquisa de locações novamente. Levará meses. Sem falar no custo. Também terei que adaptar a história para um ambiente escolar britânico, em vez de americano, o que será um transtorno. Você já fez a busca de locações? Perguntou Tobias, surpreso. Assim, disse Rian animado, tirando uma pasta da mochila e abrindo-a na primeira página, que tinha uma foto da entrada de um túnel. Eu não sabia se teria a chance de fazer este filme, então fiz minha lição de casa. Se você virar para a próxima página, verá fotos perfeitas do ambiente escolar. Essa é a minha escola, São Clemente. Conversei com o diretor, e ele nos deixaria filmar no campo se permitíssemos que alunos mais velhos trabalhassem conosco no filme. Imagine só, uma locação e equipe de apoio gratuitas. Todos esses custos aumentariam enormemente se transferíssemos a produção para Londres. Tobias assentiu com a cabeça. O que Rian estava dizendo não era mentira. Ele não tinha muita experiência com filmagens, mas pelo pouco que sabia, locação e equipe representam uma grande parte dos custos de um filme, desde que não haja efeitos especiais computadorizados. Certo, concordou ele. Mas Troy não pode vir aqui antes de dezembro. Ele está tirando um período de descanso agora e em novembro, estará promovendo o terceiro filme de Harry Potter. Rian franziu ligeiramente a testa, mas não expressou seu desagrado. Ao ver isso, Tobias rapidamente o tranquilizou. Não se preocupe, a partir de dezembro, ele não começará nenhum outro projeto até que Brick esteja concluído. Essa é a minha garantia pessoal para você. Tudo bem, concordou Rian. Esperei anos para fazer este filme. O que são mais alguns meses, não é? Que bom que chegamos a um acordo, disse Tobias. Agora que estabelecemos isso, precisamos começar a seleção do elenco para o filme. Troy sugeriu uma amiga dele para o papel de Emily ou Laura, como você achar melhor. Por coincidência, ela também se chama Emily. Rian refletiu sobre isso por alguns instantes antes de dizer, mas Troy disse que eu teria total autonomia na escolha do elenco. E você vai fazer isso, insistiu Tobias. Basta fazer um teste com ela. Se você gostar dela para o papel, perfeito. Se não, tudo bem também. Certo, concordou Rian. Quando posso fazer o teste com ela? E você tem uma foto dela para eu ver como ela é? Ela mora no Arizona, respondeu Tobias. Ela virá na próxima semana para o teste. Não tenho uma foto dela, mas Troy me disse que ela é uma atriz maravilhosa. Ela também tem outro teste marcado para essa semana, então fará os dois juntos. Enquanto isso, Troy me passou um cheque para liberar uma verba inicial para publicar anúncios em jornais e revistas e começar a recrutar atores e membros da equipe para Brick.
Ficarei aqui com você em Los Angeles até finalizarmos o elenco do filme. Então vamos começar, disse Ryan, assentindo com entusiasmo. Os meses seguintes passaram voando, num piscar de olhos. Passei a maior parte do tempo em casa. Até meus instrutores de artes marciais, dança e música vinham até minha casa para me dar aulas. Por mais que eu quisesse sair e praticar as artes com pessoas reais, não é muito prático para alguém tão famoso quanto eu fazer isso em um ambiente semipúblico. E quando se tem dinheiro sobrando, pode-se contratar os melhores dos melhores que o mundo tem a oferecer. A única coisa para a qual eu saía era para as minhas sessões de terapia. E isso porque minha terapeuta achava que seria bom para mim não estar em casa durante esse período. Aparentemente, as pessoas podem suprimir informações que normalmente compartilhariam livremente com seus terapeutas se acharem que algum familiar está por perto. Na minha opinião, as sessões de terapia foram uma perda de tempo, não porque a terapeuta fosse ruim, longe disso, mas porque eu não achava que estava traumatizada pelo que aconteceu em setembro. Mesmo assim, eu sabia que meus pais não gostariam se eu faltasse às sessões, então não faltei. Voltando ao assunto, minha presença mais uma vez alterou as datas de lançamento de vários filmes ao meu redor. Originalmente, a Warner Bros. Queria lançar Matrix Revolutions na primeira semana de novembro. Mas como Harry Potter, que é uma propriedade intelectual muito maior, estava pronto primeiro, eles decidiram adiar a Matrix Revolutions para o verão de 2004, resultando em uma data de lançamento de 5 de novembro de 2003. Isso foi melhor para eles em muitos aspectos, porque eles já haviam lançado a Matrix Reloaded no verão de 2003, que foi um sucesso, mas recebeu críticas mistas. Na linha do tempo original, o lançamento próximo entre as duas partes havia prejudicado o potencial de bilheteria da trilogia Matrix. Assim que a data de lançamento de O Prisioneiro de Azkaban foi anunciada, todos os outros estúdios liberaram as vagas para as 2 semanas seguintes. Foi um certo alívio saber que minha presença poderia influenciar as decisões de lançamento dos filmes deles. O único filme lançado perto do meu foi um com o qual eu queria muito competir, Mestre dos Mares, O Lado Mais Distante do Mundo. Não que o filme fosse terrível, mas o ator principal era ninguém menos que meu inimigo declarado, Russell Crowe. Ok, eu sei que estou sendo um pouco dramático, mas eu odiava aquele homem com todas as minhas forças, e ninguém ficaria mais feliz do que eu em vê-lo fracassar. Ele já havia perdido a chance de ganhar o Oscar. Sua atuação mais aclamada no ano passado em Uma Mente Brilhante também foi ignorada pelos votantes da academia. Algumas pessoas consideraram uma injustiça ele não ter ganhado um Oscar, mas pelo que sei sobre ele, ele definitivamente mereceu a derrota. E agora vou desafiá-lo no mercado. Mas primeiro, é hora da estreia de O Prisioneiro de Azkaban. Capítulo 101. Novembro de 2003, Nova York. Eu estou com saudades. Hein? Sério? Sim, você duvida de mim? Hein, então, do que você sente mais falta? Seus olhos, seu sorriso, seus beijos, sua inteligência, tudo. Hein, meu cérebro enorme. Você é péssimo nisso. Quem diz isso para a namorada? Ok, então sinto falta do seu cérebro pequeno. Hein, credo. Isso é ainda pior. Hein, não teve graça. Você é adorável. Hein, sim, eu sou. Troy, minha mãe sibilou enquanto me cutucava com o cotovelo. Já chegamos lá. Com quem você está trocando mensagens agora? Todos os seus amigos já devem estar lá dentro. Deixe-o em paz, Kate repreendeu ao pai suavemente. Ele já é quase um adulto. Pare de tratá-lo como uma criança. Embora eu tenha apreciado o apoio do meu pai, percebi o olhar que minha mãe me lançava, então mandei uma última mensagem rápida para Emma. Hora do tapete vermelho. Até já. Vamos lá, disse com confiança, guardando o celular no bolso. A porta do carro se abriu para mim naquele instante, e saí com estilo. Meus pais saíram do carro alguns momentos depois, para evitar o foco da atenção da mídia. Da mesma forma, Evan também decidiu não ir ao evento, pois não gostava muito de chamar a atenção. Um sorriso se estampou no meu rosto enquanto acenava para as câmeras e para a multidão de pessoas que enlouqueceram ao me ver de perto. Há alguns anos, era uma visão bastante assustadora ver tanta gente gritando meu nome, mas agora já me acostumei. Era um esforço manter meu charme de malandro o tempo todo, mas com o tempo, aprendi a sustentá-lo. Ajudou o fato de eu realmente adorar conversar com os fãs. Pelo menos enquanto eles não me agredissem ou me ameaçassem com uma arma. Meus fãs também sabiam que eu adorava interagir com eles, então, fiel à minha imagem, fui até o grupo mais próximo e comecei a apertar as mãos e dar autógrafos. Foi aí que ouvi algo que acho que não deveria ter ouvido. Quem diria que ele ficaria tão gostoso em poucos anos? Se ele não fosse menor de idade, eu com certeza pegaria ele. Alô? Ele é britânico. Acho que lá é legal com 13 anos. Mesmo que não fosse, eu iria para a cadeia por ele sem pensar 2 vezes. Então me virei para as garotas que estavam atrás de alguns outros fãs. Ambas tinham cabelos castanho escuros e pareciam estar no final da adolescência. Uma tinha pele branca como marfim, enquanto a outra tinha um tom mais escuro. Estou lisonjeado, senhoras, eu disse por cima dos gritos de outros fãs. Sério, estou mesmo, mas por favor, não vão para a cadeia por minha causa. Tenho certeza de que vocês encontrarão parceiros jurídicos muito melhores do que eu. A garota de pele mais escura ficou boquiaberta, em choque, enquanto a outra ria da minha piada. Posso te dar pelo menos um beijo? Gritou a garota branca. Obrigada, mas passo acenei para ela. Talvez daqui a alguns anos, quando não estivermos rodeadas por centenas de pessoas. Então segui em frente.
Se eu continuar dando tanta atenção aos fãs, vou me atrasar para minha própria estreia. Sem falar que foi bizarro ver fãs romantizando a ideia de ir para a prisão por fazer sexo com uma menor de idade. E o nosso terceiro e principal membro do trio de ouro chegou, anunciou uma mulher antes de se virar para mim com o microfone. Troy, o que você acha das perspectivas de Prisioneiro de Azkaban? Acho que este pode ser o melhor filme da franquia até agora, disse sinceramente. Alfonso Cuarón dedicou-se de corpo e alma ao filme, e honestamente acredito que ele estabeleceu um padrão para todos os futuros filmes de Harry Potter. Isso é um grande elogio, disse ela, admirada. O que você acha que Chris Columbus vai pensar disso? Ele dirigiu os 2 primeiros filmes, é produtor deste e entrou no projeto há pouco tempo. Moça, eu a encarei com uma expressão séria. Você quer começar uma briga entre o Chris e eu? Percebendo que ela estava ficando nervosa, dei uma risadinha para mostrar que não estava falando sério. Não poderíamos ter escolhido um diretor melhor do que o Chris para os 2 primeiros filmes. Ele é simplesmente incrível, criou um mundo inteiro a partir de um texto escrito. O Alfonso pegou o que ele já tinha e aprimorou com muita habilidade. Assista ao filme e você entenderá o que estou dizendo. Sim, eu vou, disse ela resolutamente antes de se virar para o cinegrafista. E nossos 10 telespectadores sortudos também vão. Liguem para o número que aparece na tela e ganhem ingressos grátis para Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, para toda a família. Dei-lhe um último sorriso forçado antes de seguirmos para o local da estreia. Desta vez, a Warner estava organizando várias estreias. A primeira seria em Nova York, onde estávamos naquele momento, seguida por uma segunda em Londres, uma semana depois. Nossa, finalmente, disse Emma animada, correndo até mim e me abraçando. Parece que esperei uma eternidade por você. Alguém já te disse que você demora muito para responder mensagens? Acalme-se, meu amor, sussurrei em seu ouvido. Lembre-se de onde estamos antes que faça algo de que se arrependa depois. Ela se afastou de mim, e Jamie veio até mim e me abraçou também. Não foi tão íntimo quanto com Emma, mas apreciei a sua intenção. Normalmente, ele não teria me abraçado. Um aperto de mãos teria bastado, mas as aparências precisam ser mantidas. Se eu abraçasse tanto Emma quanto Jamie, nenhum boato circularia sobre nós. Faltando menos de 6 meses para completar 18 anos, Jamie já era maduro o suficiente para entender isso. Você já viu o filme, cara? Perguntou Jamie em tom de conversa, enquanto estávamos parados do lado de fora do salão. Sim, assenti. Eu e a Emma assistimos juntas. Não te mostraram? Jamie deu de ombros. Recebi a ligação, mas estava filmando outra coisa na Califórnia na época. Fui adiando até que fosse tarde demais. E agora aqui estamos. Como é? É incrível, exclamei, entusiasmado. Os efeitos especiais são de outro mundo. E sua atuação é ótima. Realmente. Veja você mesmo daqui a pouco, eu disse com confiança. Nesse instante, vi alguém na porta atrás de mim, discutindo com segurança. Esperem um minuto, pessoal, eu disse aos meus colegas de elenco antes de sair. Já volto. Benji estava extremamente animado. Se alguém lhe tivesse dito no ano passado que ele teria a oportunidade de estar na estreia do próximo filme de Harry Potter e assisti-lo antes de qualquer outra pessoa, ele teria chamado essa pessoa de louca. E agora lá estava ele, no Radio City Music Hall com Ashley, uma garota que ele estava tentando impressionar. Só que surgiu um pequeno problema. Desculpe, senhor e senhora, disse o segurança do local, pedindo desculpas a Benji e sua acompanhante. Seu nome não está na lista. Não posso permitir sua entrada. Talvez vocês possam tentar os ingressos gerais lá fora? Eles também deixam alguns para reservas de última hora. Mas eu recebi o convite por e-mail do próprio Troy, disse Benji, exaltado. Ele e eu somos amigos. Claro que sim, disse o segurança com um sorriso condescendente. Mas às vezes existem alguns golpistas que se fazem passar por outras pessoas e enviam convites falsos. Sinto muito que você tenha passado por isso. Agora, se não se importa, há outras pessoas aqui também para assistir ao filme. Vamos embora, Benji, disse Ashley, um pouco constrangida com toda a confusão ao redor deles. Benji sabia que se saíssem do salão, não teriam a menor chance de conseguir um ingresso. Era o maior filme do ano. Não havia a menor possibilidade de sobrar algum agora. Mas vendo o desconforto de Ashley, Benji sabia que não podia fazer nada. Lá se ia toda a sua credibilidade. Agora quase ninguém acreditaria que ele conhecia Troy pessoalmente e que tinha conseguido ingressos para a estreia. Desanimado, ele acenou com a cabeça para ela e estava prestes a se afastar quando ouviu alguém chamá-lo pelo nome. Benji, uma voz que ele reconheceu imediatamente. E não só ele, todos ao seu redor se viraram para Troy com os olhos arregalados, inclusive o segurança. O garoto tinha a mesma idade de Benji, mas estava vestido da cabeça aos pés com roupas de grife caríssimas. Seu smoking preto era muito estiloso e realçava bastante seu físico. Ignorando todos ao redor, Troy sorriu para Benji e o puxou para um breve abraço. Que bom te ver, cara. Por que você está parado aqui? Entre. Benji deu um sorriso sem jeito antes de olhar para o segurança e dizer, meu nome não está na lista. Troy se virou para o homem e perguntou com firmeza, tem certeza disso? Benjamin Cooper é meu convidado pessoal. Fiz questão de incluir o nome dele. O segurança parecia que ia suar frio antes de assentir. Ah, agora entendi. Estava conferindo o nome de Benji Cooper, como ele me disse. Aqui está, Benjamin Cooper e um convidado. Qual é o seu nome? Perguntou Troy imediatamente. David Parker, disse o homem hesitante.
Se algum dos meus outros convidados tiver a entrada negada, saberei quem demitir, disse Troy com voz calma, mas todos ao redor sabiam que ele não estava brincando. Quando o guarda assentiu rapidamente, Troy fez um gesto para que Benji e Ashley se aproximassem, e eles o seguiram em silêncio. Algumas pessoas, Troy balançou a cabeça em frustração. Ele provavelmente estava tentando vender seus ingressos antes da estreia para o maior lance. Não se preocupe, vou avisar alguém sobre isso e não vai acontecer de novo. Está tudo bem, Benji disse, acenando com a mão, como quem dispensa o assunto. Pelo menos estamos aqui agora. Meu Deus, isso foi incrível. Ashley exclamou animada. Você estava tipo, um verdadeiro cavaleiro de armadura brilhante. E você estava tão lindo fazendo isso. Troy deu uma risadinha ao ouvir a descrição antes de estender a mão para Ashley. Troy Armitage. Você deve ser a Ashley? Ashley estendeu a mão para ele, mas em vez de apertá-la, ele a virou e beijou o dorso. Benji percebeu que Ashley tinha se derretido ali mesmo. Por mais que gostasse de Troy, não gostava do fato de ele estar roubando sua garota descaradamente. E sem nem se esforçar. Mas não queria parecer possessivo, então se contentou em lançar um olhar fulminante para Troy. Troy, perspicaz como era, captou a indireta. Ouvi falar muito de você pelo Benji. Você é uma garota de sorte, porque ele só fala de você. Benji sentiu vontade de dar um tapa na própria testa. Quem em sã consciência diz uma coisa dessas na frente da pessoa por quem está apaixonado? Esse seria o primeiro e o último encontro dele com a Ashley. O pior era que ele não tinha contado nada sobre a Ashley para o Troy, além do nome dela. Contrariando suas crenças, algo estranho aconteceu, fazendo questionar se ele realmente conhecia garotas. Ah, é mesmo, disse Ashley antes de dar um beijo na bochecha de Benji, fazendo-o corar. Ele também fala de você. Não tanto quanto eu gostaria, mas até agora eu estava um pouco cética se ele estava falando a verdade ou não. Acho que estava. Claro que sim, Troy assentiu. Venham, vou apresentar vocês dois aos meus amigos Emma e Jamie. Enquanto Troy caminhava para frente, Ashley pegou a mão de Benji na sua e sussurrou. Obrigada por me trazer aqui. Naquele momento, Benji soube que a noite já tinha sido um sucesso. Mesmo que o filme fosse ruim, o que era impossível para um filme de Troy, Benji estava feliz com o progresso feito com Ashley. Cerca de meia hora depois, Benji e Ashley entraram na sala principal do cinema, onde aconteceria a estreia do filme. Assim que o filme começou com Harry Potter, na casa de seus parentes abusivos, Ashley apoiou a cabeça no ombro de Benji. Essa foi provavelmente a única vez em que Benji teve uma oportunidade tão boa, mas ele a ignorou para se concentrar no filme. Isso era de extrema importância para ele. No filme, Harry e seus parentes estão assistindo ao noticiário, que mostra a fuga de um criminoso perigoso, Sirius Black. O tio de Harry reclama dos fugitivos antes de contar a Harry sobre a chegada de sua tia Marge. Ela não é minha tia, disse Harry, desafiadoramente. Se você quer que esse seu formulário escolar seja assinado, chame-a de tia, seja educado, e o mais importante, haja normalmente. Não quero nenhuma gracinha aqui. Sim, tio, disse Harry entre dentes cerrados. Ele mal conseguia conter a raiva, e isso era palpável para todos. Benji conseguia ver o quão fenomenal era a atuação de Troy. Em cada cena, ele demonstrava porque era o melhor ator do mundo. Conforme o filme avançava, Troy continuou a demonstrar sua impressionante versatilidade como ator. Desde a fúria quando a tia Marge chamou sua mãe de vadia, passando pela curiosidade ao descobrir que Sirius Black era um criminoso mágico, até a apreensão ao temer a expulsão de Hogwarts por praticar magia sendo menor de idade, e o puro terror ao se deparar com um dementador, uma criatura flutuante que sugava sua felicidade. Até mesmo as pequenas e corriqueiras interações com Rony, Hermione, Gina e os gêmeos Weasley, repletas de brincadeiras leves, foram interpretadas de forma impecável. Claro, Emma e Jaime também estavam ótimos, mas, na opinião assumidamente parcial de Benji, ninguém superava Troy. Havia uma cena em particular que Benji achou muito boa e que ele não tinha visto nos livros. Harry, sob uma capa da invisibilidade, estava espionando os adultos conversando sobre ele quando a existência do feitiço Fidelius lhe foi revelada. O professor Flitwick, o pequeno e velho mago, explicava o feitiço a Madame Rosmerta. É um feitiço que ajuda a esconder um segredo na alma de outra pessoa. Vendo a expressão confusa no rosto dela, acrescentou, talvez uma demonstração seja necessária. Olhem para este livro que está sobre a mesa. Apontou para o livro e todos olharam curiosos. Então ele acenou com a varinha em torno do livro e murmurou algo incompreensível antes que o livro desaparecesse da vista de todos. Onde foi parar? Perguntou Rosmerta, curiosa. O livro pode ser encontrado nesta mesa, bem ali, revelou Flitwick. E assim que o fez, o livro reapareceu para todos. Quando lancei o feitiço, nada mudaria para mim, como guardião do segredo. Mas para todos os outros que não sabem do segredo, eles se esquecerão de que tal segredo sequer existiu. A história prosseguiu quando Harry descobriu que o psicopata assassino, Sirius Black, era seu padrinho, que havia traído Voldemort revelando o paradeiro de seus pais. Na cena seguinte, ele desaba ao perceber isso, enquanto Hermione e Rony o consolam em silêncio. Ashley soluçava baixinho no ombro de Benji, junto com Troy, que aparecia na tela. Benji só conseguia acariciar seus cabelos suavemente, tentando confortá-la. Olhando ao redor do cinema, Benji percebeu que a atuação de Troy havia emocionado a maioria dos espectadores. Felizmente, a tristeza não durou muito, e a cena seguinte, quando Harry conjurou seu primeiro patrono com sucesso, foi um deleite para os olhos.
Seu patrono em forma de escudo é incrível para a sua idade, explicou Lupin com um largo sorriso. Com a experiência, você aprenderá a dar-lhe uma forma corpórea. Normalmente é um animal que lhe é muito querido. O patrono do seu pai era um servo, enquanto o da sua mãe era sua contraparte feminina, uma corça. Conforme o filme avançava, 2 problemas foram habilmente desenvolvidos pelo diretor. Um era, claro, o mistério de Sirius Black, enquanto o outro era a iminente execução de Bicuço, o majestoso hipogrifo. Benji só podia esperar que a resolução fosse tão satisfatória quanto a de A Câmara Secreta. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.